Por que o Flamengo não precisa virar SAF? Vamos ver isso aqui. Agora eu vou mostrar para vocês. Olá, nação rubro-negra, aqui é o Alípio de Araújo Neto, mais uma vez falando para o Potência Rubro-Negra. Gostaria de pedir, se você quiser também, se for possível, se inscreve aqui no canal, deixa aquele like também, se você gostar do vídeo no final, você pode deixar o like. Se não gostar, você deixa o like também, só de esbarrar ali sem querer. Então, deixa esse like, ajuda a gente. Comenta aqui se você concorda ou discorda do que eu vou falar, mas é a nossa visão aqui, esse estudo. Hoje não estou como apenas participante aqui da resenha, como jornalista, mas também como contabilista aqui, habilitado pelo Conselho Federal de Contabilidade. Vou falar aqui basicamente porque eu acho que o Flamengo não precisa em nada virar SAF, como o Botafogo, Vasco e outros clubes aí, Cruzeiro, estão virando. Bem, em primeiro lugar, a gente tem que lembrar por que as SAFs foram criadas. Primeiro, a gente tem que saber o que são SAFs, né? SAF significa, basicamente, Sociedade Anônima do Futebol. SAF, SAFs. A gente chama carinhosamente aqui no meio do futebol. E aqui eu estou lendo aqui a lei de 6 de agosto de 2021, a lei número 14.193, que fala exatamente dessa criação, da instituição das sociedades anônimas do futebol. E lendo essa lei aqui, ela, não vou ler a lei inteira, né, até porque é grande pra caramba. Eu não sou advogado também, não sou político, longe disso. Mas, assim, o que a gente entende da criação da SAF? As SAFs foram criadas, essa ideia de SAF, essa instituição de SAFs, foi criada porque os clubes de futebol no Brasil, a maioria deles estavam completamente falidos, não tinham capacidade nem de fazer novas dívidas, porque eles estavam tão endividados que eles não tinham mais crédito na praça, não tinham crédito no mercado. Então, muitas vezes eles não tinham condições não tinham receitas o suficiente para cobrir as dívidas que foram feitas ao longo de anos de más administrações e não tinham nem como captar recursos para poder pagar essas dívidas, nem criar novas dívidas, porque ninguém emprestava dinheiro para eles, porque não tinha credibilidade nenhuma. E por que é assim os clubes, Alipe? Então vamos entender. Porque ao longo da história os clubes foram criados como associações civis sem fins lucrativos. E o que isso significa? Que elas não podem ter lucro e não podem dividir o lucro entre os sócios. Entretanto, há um problema muito grave nessa formação, porque se tratando de grandes instituições, porque você não tem um dono, você não tem uma pessoa responsável. Então, muitas vezes, as associações, os dirigentes são como síndicos de condomínio, que mora em prédio, que mora em vila, que mora em condomínios, sabe como é que é. Ser síndico, na maioria das vezes, não ganha nada, só que nem sempre, né, todas as pessoas agem com grande honestidade, ainda mais se aproveitando de clubes com grandes receitas, com grande extensão, com grandes nomes. Muita gente inescrupulosa participou das administrações, das direções desses clubes durante anos e acabaram fazendo negociados e criando situações financeiras que levaram os clubes à beira da falência. Eles não faliram exatamente por quê? Porque são sociedades sem fins lucrativos. Se elas tivessem fins lucrativos, eles deveriam falir. Como não tinham fins lucrativos, não pode ficar lá, né? Aí pagando a dívida velha, enrolando a dívida, etc. E tal. E esse é o grande ponto das SAFs. Por que elas foram criadas? Para poder ter alguém responsável diretamente, tá? Um CPF que responda pelo CNPJ, ou seja, uma pessoa física que responda pela instituição, pela pessoa jurídica, com seu próprio patrimônio, inclusive. Porque a maioria dos clubes, o presidente ele não responde pela dívida do clube. Então ele pode passar lá, criar uma dívida imensa e ir embora, e quem vai pagar essa dívida vai ser o próximo presidente, que vai acontecer daqui a 3 anos, 4 anos, 2 anos, dependendo do estatuto do clube. Então a SAF foi criada exatamente para isso, para ter alguém que seja responsável e não permita que a instituição seja endividada indefinidamente. A grande parte, você lendo a lei, quem puder ler a lei aqui no planalto.gov.br, a lei é 14.193, de 6 de agosto de 2021, vai poder ver claramente o quanto se fala de credor. O que é o credor? Aquele que emprestou dinheiro de alguma forma a quem a instituição deve algum dinheiro. Então, o credor é citado 100 vezes aqui na lei, porque a finalidade da SAF era essa, fazer com que os clubes, o futebol se separasse do clube, em alguns casos, ou o clube inteiro fosse vendido para alguém que se tornaria o responsável
por tudo, né, inclusive financeiro, dessa instituição, ou um grupo de acionistas, como no caso aí da 777 lá do Vasco, um grupo de acionistas que controlasse o futebol ou a instituição como todo, geralmente o futebol, tá? Porque alguns clubes só tem futebol também, né? Dependendo, você pode fundar um clube hoje sendo SAF, né, direto, mas especificamente essa lei é própria para o futebol, para os grandes clubes de futebol principalmente, que estavam extremamente endividados e, né, devem, né, muita gente, principalmente dívidas trabalhistas, dívida com o próprio governo, com o FGTS, etc. e tal. Então, essas SAFs foram criadas para ter alguém responsável para pagar essas dívidas. E aí que vem essa situação. Por que o Flamengo não precisa entrar nesse ritmo? O que acontece quando vira SAF, quando se torna empresa? A primeira coisa que acontece, o clube vai ter que pagar imposto. A associação sem fins lucrativos não paga imposto. O que acontece? O Flamengo arrecada 1 bilhão, esse 1 bilhão, o Flamengo pode comprar jogador, fazer estádio, botar ingresso de graça, seja lá o que for. Pode fazer o que quiser, pode jogar a camisa para o alto, eu ganho 1 bilhão, faça o que quiser. Se o Botafogo, o SAF Botafogo do John Textor ganhar 1 bilhão, não vai ser a mesma coisa. E como funciona, como vai funcionar, como está funcionando a forma de tributação das SAF, das Sociedades Anônimas do Futebol. Nos primeiros 5 anos da SAF, ela paga 5% sobre as receitas, exceto transferência de atleta. A partir do sexto ano, cai para 4%, mas também incide sobre as transferências de atleta, sobre todas as receitas. Então é o seguinte, o Flamengo hoje fatura 1 bilhão por ano, ele vai ter que pagar zero de imposto, zero. Virando SAF, esse 1 bilhão ele vai ter que pagar 50 milhões de imposto. Isso mesmo, 50 milhões só em imposto. Hoje, 100% que o Flamengo ganha, ele bota no bolso, compra jogador, faz estádio, etc e tal. Virando SAF, ele tem que pagar imposto. A segunda coisa é que o Flamengo já tem no seu estatuto, desde abril de 2015, foi uma coisa celebrada, né? Porque ainda Bandeira de Melo era o presidente, que foi criada a Lei de Responsabilidade Fiscal Rubro-Negra. O Conselho Deliberativo aprovou em 7 de abril de 2015 a Lei de Responsabilidade Fiscal Rubro-Negra, que significa que ninguém mais poderá ser presidente do Flamengo e se negar a cumprir o orçamento, ou seja, ninguém pode gastar se não tiver receita para cobrir os gastos. Então, assim, essa responsabilidade, a criação da SAF, da lei da SAF, foi instituída para fazer nos clubes de futebol, obrigatoriamente, aquilo que o Flamengo já fez por conta própria. Então, se tornou uma lei, que se criou uma lei para sanear os clubes já hiperendividados, que para o Flamengo não adianta para nada, porque o Flamengo já fez uma lei própria, se antecipando essa lei, para que nenhum presidente do Flamengo gaste mais do que tem e venha a endividar o clube mais, ou voltar a endividar o clube. Então, além de desnecessária, por causa dessa questão do próprio estatuto do Flamengo, ela ainda virar SAF pode ser prejudicial ao Flamengo a partir do momento em que poderá ter que pagar imposto, coisas que não paga agora, além de dividir os lucros e pagar dividendos a eventuais acionistas. Imagina que tenha lá 100 pessoas que comprem ações do Flamengo, né, do Flamengo SAF, e elas vão exigir o quê? Vão exigir ganhar lucro. Ninguém vai... Você pode comprar por ser torcedor, mas a maioria vai comprar, o investidor ele vai comprar para investir, para ter retorno. Qual o retorno? Dividendo. O retorno do investidor, né, o natural é o dividendo. Ah, mas eu invisto em ações para poder ganhar na compra e venda. Beleza, mas o original, a noção básica do investimento, do retorno sobre o investimento, é o pago em lucro, que no caso das empresas é o dividendo. Então, se o Flamengo hoje paga R$0 de dividendo, virando SAF, talvez tenha que pagar alguma coisa, se tiver lucro, é claro. Vai ter que pagar imposto de renda. E simplesmente, para o Flamengo hoje, não precisa virar SAF. Então, a nossa visão aqui é bem clara, que não só não vai ajudar em nada, o Flamengo já tem credibilidade no mercado, o Flamengo já tem responsabilidade fiscal aprovada no Estatuto, o Flamengo não paga dividendo para ninguém e nem paga imposto nenhum.
imposto de renda. Paga imposto, é claro, vendendo camisa, vai pagar o ICMS lá da camisa, etc. E tal. 100% que o Flamengo, do que sobra de caixa do Flamengo hoje, pode ser reinvestido no Flamengo hoje. Se virar SAF, não vai ser a mesma coisa. Então, não vale muito a pena para o Flamengo hoje virar SAF. É uma medida talvez até desesperada dos clubes que estão falidos. Se o Flamengo virar SAF hoje, alguém vai estar ganhando um lucro em cima disso, que não é o próprio Flamengo. O Flamengo, para a instituição, não é vantagem. Isso aí. Saudações, rubro-negro, se inscreve no canal e deixa aquele like. Valeu!